Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso mini treinamento sobre principais causas de acidentes e doenças do trabalho. Vai ser um papo rápido, objetivo, mas não menos importante, que a gente vai conhecer aí os principais fatores que nos vulnerabilizam, que aumenta a probabilidade de o acidente ocorrer, certo? Vamos iniciar aqui o objetivo de falar desses assuntos, logicamente, é evitar acidentes e doenças do trabalho, tá? Acidentes e doenças do trabalho. Mas tá bom, o que que é acidente e o que que é doença do trabalho? Qual que é a diferença deles, tá? O acidente do trabalho é aquele que ocorre na atividade, em tempo real. Estou executando o meu trabalho e, de repente, acontece um acidente e eu tenho uma lesão, um dano ao qual eu posso perceber, eu posso ver, eu posso sentir que houve esse dano. Então, às vezes, é, você está trabalhando e está retirando algum material de algum local e aquele material cai no seu pé. E naquele momento você sente dor, sangra, você tem que ir ao médico, ou então você se corta, você sofre uma entorse, uma fratura, ou cai material na sua cabeça, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você está sentindo dor, está se sentindo tonto. Isso é o acidente do trabalho. É no exercício da sua função em tempo real, você percebe que algo não vai bem, algo ocorreu, houve um evento, então aquilo ocasiona o dano, a lesão, você sente, em alguns momentos você sente na hora, em alguns momentos você sente um pouco depois, em algumas situações tem a presença de sangue, em outras situações tem presença de fratura, em outras situações tem presença de inflamação muscular, depende do acidente. Mas o que a gente pode entender é aquele que acontece na hora. Você está ali na atividade e aconteceu um acidente, uma ocorrência com algum material, objeto ou pessoa, e você vê ali o dano físico acontecendo, tá? Então, já as doenças ocupacionais, elas diferentes do acidente do trabalho, ela é o desenvolvimento de uma incapacidade, ou seja, é um conjunto de comportamentos dentro do exercício da atividade, ao qual não se atenta ao comportamento, à forma, à postura, ao qual nós devemos encarar aquela atividade. E aí, como é uma atividade silenciosa, ou seja, um desenvolvimento, tem a tendência, tanto de nós, que nós venhamos a subestimar, né? Então, o acidente, por ter a presença, né, do dano ali de uma forma muito rápida, a gente tem mais, né, a gente tem mais repulsa, a gente toma mais cuidado. Agora, quando é um acidente no sentido de doença ocupacional, que é um desenvolvimento, ou seja, a minha ação hoje, ela vai precisar levar a longo prazo, né? Em alguns casos leva mais tempo, outros casos levam menos tempo, mas vai desenvolvendo esse problema, e aí, quando ele aparece, a maioria das vezes as doenças ocupacionais são problemas crônicos. Um exemplo, trabalhos, vamos dar um exemplo do nosso dia a dia aí fora. Lojas de material de construções, sabe? Essas lojas grandes de material de construção, que tem lá o depósito com bloco, areia, cimento, tijolo, viga, né? E aí tem um funcionário que geralmente levanta, quantas vezes a gente vê isso, né? As pessoas levando concreto, levando cimento, sacos e sacos de cimento, peso nas costas, sozinhos, sem auxílio, sem saber quanto peso pode levar. E aí acontece que naquele dia que aquela pessoa está fazendo aquilo, ela conseguiu fazer, ela não sentiu nada além de dores no corpo à noite, depois acostuma, só que ela está ali lesionando a coluna. Dia após dia, ela está expondo mais a coluna dela e, com uma questão de tempo, esse problema vai acontecer, vai aparecer e, infelizmente, na maioria das vezes, esses problemas de doença ocupacional, eles são problemas crônicos, problemas que você não recupera o estado anterior. Você simplesmente vai tratar a dor. Você vai ter dias bons, dias ruins, dias péssimos. Então, em termos, né, tanto o acidente quanto a doença ocupacional, a gente sabe que há casos e casos, depende da severidade, depende
de qual foi o problema específico que aconteceu, onde, qual o membro, qual o órgão, qual que é a profundidade da situação, mas a maioria das vezes essa é a diferença, tá? Que a doença ocupacional ela é silenciosa, é um desenvolvimento, ou seja, só lá na frente que a gente vai perceber, por isso que tudo que é para o futuro, a gente não se preocupa muito aqui no presente, né? Deixa rolar, só que geralmente são problemas crônicos, que a gente só trata a dor, e já o acidente do trabalho, dependendo da severidade, se for algo de grau médio, uma fratura não muito grave, um corte não muito grave, uma questão de tempo, né, questão de 2, 3 meses, dependendo da situação, você já se recuperou e já está com a sua vida normal, né? Em outros casos, pode chegar a óbito, né? E aí tudo depende, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma fonte, sempre que quiser dar uma olhada como que está a estatística de acidentes aqui no Brasil, a gente tem o canal da Previdência Social, que é conhecido como Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, AEAT, que lá eles consolidam por KENAI. O que seria o KENAI? Seria um perfil da atividade daquele CNPJ, o perfil de atividade da empresa. Eles sempre deixam os levantamentos mais recentes, né? Não necessariamente a gente vai encontrar, por exemplo, o ano atual, mas eles deixam os levantamentos, as consolidações recentes baseados nos KENAIs e com as estatísticas de acidentes, tá? Então, a gente consegue perceber que ainda existe muito caso de acidente, aqui no Brasil, principalmente, ainda é muito alto. Nós ainda temos aqui uma cultura apenas, não tem uma cultura de acompanhamento, não tem uma cultura no sentido de que eu tenho que entender de segurança para mim, é um dever meu. Né? Então, a gente entende que a segurança do trabalho é um setor que faz por mim, né? Que vai tomar a frente do meu comportamento e que vai cuidar de mim. E isso também reflete nos serviços que, que as próprias normas regulamentadoras trazem, no sentido de que as normas elas estão muito direcionadas a ser apenas uma emissão de documento, e não a gestão e o comportamento. Quer dizer, aquele documento ele precisa ser vivo, né? Ele precisa ser ativo. O que foi levantado ali precisa ser colocado em prática, tanto pelos colaboradores quanto pela empresa. Porém, a gente tinha nas próprias normas essa tendência a ser apenas uma emissão de documento, e não um comportamento sendo disseminado para cada pessoa, para cada colaborador, se autorresponsabilizar sobre quais as informações ele precisa receber sobre a segurança do trabalho, e que a cada dia seja modelado e trazido para cada um de nós essa consciência de que a gente precisa botar em prática. Então, eu deixei aqui só um pedacinho, mas vocês podem consultar sempre que vocês quiserem saber um pouco mais das estatísticas de acidentes. Vocês podem encontrar aí no AEAT, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Para a gente entender que esses números aí não são números, são pessoas, né? São seres humanos que acabaram tendo uma lesão, muitos morrem, e a cada uma pessoa que vem a óbito, 6 minimamente são impactadas, que é a família, né? Desequilibra a família. E as pessoas ao redor, as pessoas próximas. Então, a gente está vendo essa planilha, mas não se trata de objetos, se tratam de pessoas. Justamente para a gente saber que existe sim a possibilidade de acontecer o acidente e até a morte em relação ao trabalho. Por que eu falo dessa forma? Porque muitas vezes a gente acredita que não vai, que está longe, né? Que o negócio não vai chegar, que o negócio está só acontecendo com o outro, mas não. A gente, nós somos frágeis, né? A gente não quer, muitas vezes a gente não quer aceitar, mas nós somos frágeis, por isso que ter uma atitude, um comportamento preventivo é o mínimo que a gente pode fazer para conseguir aí manter a saúde nas atividades e na vida. Tá? Então, tá aí, causas de acidentes. A gente vai iniciar falando da tríade dos fatores que causam acidentes. Para antecipar aqui, se trata do ato inseguro, condição insegura e fator pessoal de insegurança. Aí nessa figura a gente consegue ver
minimamente aí a condição insegura e o ato inseguro, tá? Que são vários fatores, vários comportamentos que a gente tem, conscientes e inconscientes, que levam o acidente a ocorrer. Aqui é só uma figura, lógico, a gente vai falar disso mais aqui à frente, tá? Então, como a gente já falou, ato inseguro. Vamos ler aqui. O ato inseguro é todo ato praticado pelo homem, em geral, consciente do que está fazendo, em desobediência às regras pré-estabelecidas. É totalmente comportamental, normalmente causam 80% dos acidentes. Então, o que seria o ato inseguro? O ato inseguro eu sei que eu não posso fazer determinada coisa. Eu sei que é um improviso, eu sei que não é o ideal, eu sei que não está seguro, né? Mas eu faço. Um exemplo do dia a dia: atravessar a rua sem ser na faixa do pedestre, sem esperar o sinal fechar para a gente passar. Tá? A gente sabe que está errado, mas se você olhar aí um dia ou outro, você não precisa se esforçar muito, você vai ver muita gente fazendo isso. Tá? O ato inseguro, justamente, é o que causa 80% dos acidentes. Ele é consciente, sabe-se que está fazendo errado, mas risca, tudo bem, vamos fazer. E aí, nessa, é aí o grande vencedor, né, das situações de acidentes. O ato inseguro, que só para dar uma complementada, ele sempre precisa da minha ação, precisa da minha decisão. Sou eu que decide agir errado. Sou eu que decide arriscar. Eu sei, mas necessita da minha ação, necessita da minha iniciativa. Eu não tenho como modificar, eu não tenho como, não é nem modificar, eu não tenho como atribuir, a palavra certa, eu não tenho como atribuir esse acidente a outra situação, porque eu decidi antes a agir, a me comportar daquela forma, tá? Já a condição insegura, ela está mais ligada ao ambiente, está mais ligada a onde, o local que eu estou, tá? Vamos ler aqui. Condição insegura são as falhas, defeitos, irregularidades técnicas e carência de dispositivos de segurança que põem em risco a integridade física e ou a saúde das pessoas e a segurança das instalações e equipamentos. Aproximadamente 20% dos acidentes são causados por condição insegura, tá? Então, como seria a condição insegura? É um local que está inapropriado para trabalhar. Essa figura que a gente mostrou antes, aqui, ó, esse local ele está inapropriado para a circulação de pessoas, né? Não é o local por exemplo, manusear um barril de químico ou de líquidos inflamáveis, por exemplo, igual a gente está vendo aqui, né? Ele está com o barril de líquidos inflamáveis aqui, enquanto tem um cara fumando aqui dentro, perto desse líquido inflamável, né? A circulação, como é que tá? Né? Aí, do lado aqui, você vê uma pessoa em cima de uma mulher em cima da escadinha, subindo aqui, um caos total, fiação no meio da área de circulação, uma pessoa fazendo aqui, ó, um trabalho sem o isolamento de área, sem tirar as pessoas, isolar a área o que é? Não permitir que as pessoas circulem naquela área, porque pode haver queda de material, pode haver algum problema, né? Então, a condição do local está desordenada, né? E aí isso proporciona aí a probabilidade de acontecer o acidente. Outra questão que entra na situação de condição insegura é no caso, não fornecer equipamentos de prevenção, não ter disponível informação, né? Não ter disponível proteção coletiva, não ter disponível um guarda-corpo, no caso de um trabalho em altura, né? É quando a condição, o ambiente, aquilo que não vem da decisão da pessoa. O que seria um ato inseguro no caso do equipamento de proteção individual? É quando eu recebo e decido não usar. Eu estou agindo de forma negligente. E o que é a condição insegura? Quando eu quero usar, mas não tem, né?
Mas aí, lembrando que os equipamentos de que nós já até falamos disso em outros treinamentos, os equipamentos de proteção individuais, eles têm uma hierarquia, eles seguem uma hierarquia, eles são os últimos a serem implantados em um processo de prevenção. Apesar de ser o primeiro que a gente lembra quando fala de segurança do trabalho, eles estão, no caso, na aplicabilidade, no último lugar. Por quê? Porque ele é quando a gente não conseguiu eliminar de uma forma administrativa. Tá? Então, sempre, a maioria de nós tem a sensação de que para a gente estar protegido, a gente tem que estar todo equipado, né? Todo cheio de equipamentos. Em alguns casos, sim, depende da atividade, tá? Depende muito da atividade, mas a prioridade, seguindo a NR1, que é disposições gerais, a prioridade para se prevenir um acidente são as ações administrativas. É quando existe ali uma movimentação para eliminar aquela exposição sem que necessariamente você queira resolver com equipamento, porque nem toda exposição a gente controla com equipamento. Tem exposição que nem existe equipamento para isso. Vou dar um exemplo de praxe aqui, um exemplo claro para nós. Se a gente passa por um acidente de trânsito e a gente está utilizando uma perneira ou uma luva, que são considerados equipamentos de proteção, eles não vão impedir uma fratura, por exemplo, tá? Então, o que é mais eficaz do que uma luva para uma questão de trânsito, de direção? É informar qual que é o comportamento defensivo para o condutor, é a educação, é a disseminação da informação preventiva. Vale mais do que implantar equipamentos que, de certa forma, não serão eficazes para aquela situação, tá? Então, resumindo aqui, ato inseguro é quando eu decido agir errado, eu decido arriscar, eu decido conscientemente agir de forma insegura, e a condição insegura é quando eu até quero, até tenho um comportamento seguro, mas a condição, o ambiente ao qual eu, naquele momento, não tenho poder para interferir, não está sendo, não é seguro para mim. E muitas vezes pode ser que eu saiba que aquele ambiente não é seguro para mim, e pode ser que eu não saiba, entende? Então, é aí que entra a condição insegura, tá? E o fator pessoal de insegurança, na verdade, é mais abrangente. O que geralmente é exposto nesses assuntos é o ato inseguro e condição insegura, tá? O ato inseguro, ele é o campeão, 80% dos acidentes é por conta disso, e condição insegura é 20%, tá? Mas o fator pessoal de insegurança é importante a gente falar. O fator pessoal de insegurança, ele é muito mais abrangente, ele não tem a ver com a ação do trabalhador ou a condição do ambiente do trabalho. Tem a ver com questões psicológicas, questões que fogem da realidade do ambiente de trabalho. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos assistir um vídeo aqui que fala sobre o ato inseguro.
soneca. Ah, é? Bem, errei. Mas o que está fazendo aqui? Está vendo? Número de acidentes nesta construção, 0. Medalha de segurança antes de qualquer coisa, dada a Juca Martelo, mestre de obras emérito. Sou eu e pretendo continuar com esse nome. Agora cai fora. Eu já sei que não dá pra pedir com bons modos. Escuta aqui, ô passarinho. Eu já falei pra você descer antes que sofra um acidente. Que acidente, por exemplo? Este, por exemplo. Você está bem, não é? Está tudo em ordem. Você não se machucou, não é? Não sofreu nenhum acidente. Juca Martelo, quem está falando é o seu supervisor. Temos uma data de entrega, está sabendo? Ande depressa, mas não se esqueça do seu nome com relação à segurança. Ah, sim, senhor. Preciso me apressar antes que esse cimento endureça. Esse foi um acidente. Me tire daqui! Não vai embora, eu lhe tiro já já. Eu acho que vou mudar esse registro. Não, não faça isso. Mas você sofreu um acidente. Eu não sofri. Sofreu. Não sofri. Sofreu. Não sofri. Eu fiz de propósito. Não esqueça da data de entrega. Não, senhor. Eu quero ouvir você trabalhando, mas não esqueça. Segurança sempre. Sim, senhor. Espere, não deu a placa? Capacidade de um passageiro, você tem que esperar. Lembre-se, segurança sempre. Ah, sim. Obrigado. Ei, mas o que está fazendo? Ei, mande já esse elevador para baixo. Bem, agora eu acho que foi um acidente. Não, eu não sofri nenhum acidente. Sofreu sim. Não sofri. Eu só estava brincando. Oh, puxa. Socorro! Não vá sofrer um acidente. Sofreu. Isso não foi acidente, você fez de propósito. Puxa vida, eu não aguento ver um homem chorar. Ei, amigo, você tem um trabalho a fazer e eu quero um pouco de paz e quietude. Vamos ver se entramos num acordo. Companhia de Bolas Plásticas. E aí o fator pessoal, deixa eu passar aqui para frente, opa. E aí a gente tem aqui o fator pessoal de insegurança, alguns exemplos só, que, como já foi dito, não tem a ver com a atividade do trabalho em si, ou a condição do trabalho em si, ou a minha ação em si. São mais questões psicológicas, motoras, ou da idade, né, que tem a ver com a idade. Então, por exemplo, pegar uma máquina de precisão para fazer um serviço, né, quando a minha vista já está comprometida, ou trabalho infantil, pegar uma criança para carregar peso. Tem esse fator idade que é considerado o fator pessoal de insegurança. Humor deprimido, sono, né? Tô mal, não tô legal aquele dia, tô triste, tô com a cabeça cheia.
Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa, dependendo da atividade que eu estou fazendo, é muito grande, né? Sono, né? A gente, assim como a gente não pode dirigir com sono, existem algumas atividades que eu não posso também fazer com sono. Mas aí, suponhamos que é um problema de insônia, e é um fator pessoal. É um fator que não adianta dar um EPI, não adianta fazer nada, a pessoa tem que dormir, tem que conseguir dormir. E aí tem que ser levado para outras questões, tá? A distração, né? Igual a gente vê aqui na figura, a pessoa está lá, ó, principalmente essas execuções de serviços de precisão, tá? Manuseio de máquina, manuseio de serra, trabalhos com eletricidade, é complicado dirigir, né? Manusear determinados instrumentos, algumas coisas, a pessoa tem que estar ali focada, tem que estar presente, a distração não ajuda, tá? Problemas de coordenação motora, então, às vezes, a gente tem um problema de coordenação e também influencia no trabalho, só que aí, lembrando, não tem a ver com a atividade, não tem a ver com a iniciativa ou a decisão de fazer errado ou não, é um fator pessoal, né? E o estresse, a irritação, o nervoso, né? Tudo isso modifica os nossos hormônios, modifica o nosso estado energético, modifica a nossa disposição, nosso entusiasmo. Então, o estado emocional, o estado psicológico, com as nuances da vida, com as situações que a vida traz para nós, também modifica nossa força física, né? O quanto que a gente tem de fôlego, de presença, até mesmo de habilidade, né? Então, o fator pessoal de insegurança, ele não é muito citado no sentido ocupacional, porque não se pode, a gente não pode interferir muito nisso. O ato inseguro, sim, e a condição insegura, sim, são duas situações que a gente consegue interferir diretamente. Já o fator pessoal de insegurança, a gente cita, mas o nome já diz, é pessoal, é trazido por outras questões, muitas vezes questões que não é escolha de ninguém, não é escolha da pessoa, e também não tem muita forma de resolver, né? Porque se a gente já está mais velho, não tem como ficar mais novo, né? Se a gente está novo, tem que esperar um pouquinho para ficar mais velho. Sono, precisa dormir, né? Coordenação motora, precisa tratar, ver se tem jeito, às vezes tem, às vezes não tem. Estresse, irritação, a gente consegue harmonizar, mas nunca se livrar, porque a vida está aí, a nossa percepção está aí, e as nossas emoções estão aí também. Então, não tem como engessar a nossa reação em relação ao mundo, né? Basicamente é isso. Obrigada, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, passando o material, e a gente continua conversando sobre isso nos grupos, tá? E lá a gente vai falar mais, vai tirar dúvida, vocês podem também compartilhar as experiências de vocês, complementar essas informações, faltou alguma coisa, estou complementando aí o que passou, tá? Fica à vontade, vamos sempre dar prioridade à segurança, porque para a gente fazer ou executar, para a gente trabalhar, para a gente alcançar os nossos objetivos, precisamos estar bem, precisamos estar vivos, precisamos estar saudáveis, tá? Então, a gente se vê em breve para falar disso no grupo. Agradeço a atenção de todos, você que acompanhou até o final, e até a próxima. Tchau, tchau.